Esse é o melhor governo do Lula, diz jornalista. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e vamos juntos entender e concluir. Realmente, esse é o melhor governo do Lula ou não? O governo está indo muito bem ou está indo mal? Vamos olhar as notícias e entender o que esse jornalista falou e qual é a realidade. Paula 247 saiu aqui. É o melhor governo do Lula, diz jornalista Flávio Gomes ao defender a reeleição para 2026. Eu não preciso dizer que a 247 é um folhetim de esquerda, né? Mas tudo bem, a gente vai lá. Então vamos entender o que ele falou. O jornalista é conhecido pela cobertura de Fórmula 1, ou seja, ele fala de Fórmula 1. E pelos tempos que acompanhava, então, você analisou o atual governo do Lula. Flávio explica que o atual cenário político e econômico é muito mais desafiador do que 2003, quando Lula assumiu pela primeira vez. O país foi entregue arregaçado, arrombado e dividido. E mesmo assim, em 2 anos, estamos vivendo praticamente pleno emprego. O cara pegou um Brasil polarizado, com instituições desmontadas e está entregando resultados. É o Lula que vai ter que ser candidato de novo, porque é o único que tem condições de ganhar novamente, argumentou. E ele ainda elogiou a condição política e econômica, a inflação dos alimentos. Me diz quando na história recente alguém saiu do mercado dizendo: nossa, como está tudo barato. Nunca aconteceu. Acho que ele não lembra quando instalou o Plano Real. A gente falava isso. Mas tudo bem. O sistema político brasileiro, Flávio afirma, ou você se torna um tirano ou respeita a democracia e faz o que dá para fazer. E é isso que o Lula está fazendo. Agora que eu não entendi. Ele está dizendo que o Lula está fazendo o que dá ou está dizendo que o Lula está acertando em tudo? Pelo que eu entendi da explicação dele, ele diz o seguinte: o país foi entregue arregaçado, arrombado e dividido. Eu não lembro disso não. O Brasil foi entregue, eu acho que com superávit. A gente vai ver mais à frente. Em 2 anos estamos vivendo praticamente o plano de emprego. Sim, depois que o PGE foi ali, mudou toda a métrica de calcular, exclui quem é a Bolsa Família, exclui quem é isso, exclui quem é aquilo, exclui, aí não sobra realmente ninguém. Aí ninguém está procurando emprego. E aí, realmente, o índice de desemprego vai ser 0 quase, né? O cara pegou um Brasil polarizado. Não, quem polarizou o Brasil foi o Lula, que o PT sempre vendeu a ideia de nós contra eles. Branco contra negro, pobre contra rico, hétero contra homo, e por aí vai. Tudo é motivo de divisão. Quem fez isso foi o PT. Eu não lembro de ninguém da direita fazer isso, não. Eu também não lembro de antes do governo do PT ter isso na época do Fernando Henrique, na época do Sarney. Não existia esse tipo de coisa. Isso existe agora. Depois de 20 anos do governo do PT, eles implantaram isso na sociedade. A sociedade caiu como um bobo. Ora, não existe branco contra preto. Nós simplesmente somos todos humanos. Somos todos seres humanos. Somos todos iguais. Não interessa se você é de direita, de esquerda, de cima para baixo, de dentro para fora, preto, azul, amarelo, lilás. Não faz a menor diferença. Simplesmente somos todos iguais. Estamos na lei, perante a lei, todos iguais e todos merecemos o mesmo respeito. Essa é a verdade. Não existe o nós contra eles. O único nós contra eles que eu entendo é aqueles que pagam os impostos e aqueles que vivem dos impostos de quem paga imposto. Aí sim há uma luta de nós contra eles. Mas isso é papo para outro vídeo. Mas vamos lá, ele diz que o Lula é o melhor governo dele, que o Brasil está indo muito bem, que na economia principalmente está maravilhoso, estamos em pleno emprego, o PIB subindo. Mas no próprio Poder 360, que também tem o seu viés de esquerda, Lula diz que Bolsonaro deixou um déficit, mas houve superávit. O presidente afirmou que recebeu o país com rombo nas contas públicas, só que os números oficiais não mostram isso. O presidente Lula disse que Jair Bolsonaro entregou com rombo conta em 2022. Estavam com a máquina na mão, deixou um déficit de 2,6 para mim, deixou um déficit, o nosso déficit agora é 0,9. Não. Ocorre que em 2022, o último ano do Bolsonaro, o Planalto, o Brasil teve um superávit de 54 bilhões, o equivalente a 0,5% do PIB. Sob Lula, houve um déficit de 2,1% em 2023, de 0,4% em 2024. Ou seja, então a economia que estava boa, dando superávit, começou a dar déficit. Ah, mas aí vamos dizer, o PIB está crescendo 3%. Sim, o PIB do Brasil nesses 2 anos cresceu aí mais de 2,5%. Mas cresceu como? Com gasto do governo. Então, eu já fiz um vídeo a respeito explicando como é que monta o PIB, e um dos fatores do PIB é o gasto do governo. É o pior aumento do PIB que pode ter. É o governo gastando dinheiro desenfreadamente. Para você ter uma ideia, quando há uma corrupção, exemplo, a que saiu agora no INSS, corrupção de 6 bilhões. Corrupção que teve agora mais outro de 2 bilhões e 600, porque agora eu não lembro o que foi. Corrupção lá das malas da Petrobras.
Corrupção é gasto do governo. É gasto do governo, aumenta o PIB. Então, olha só, o governo cria corrupção e aumenta o PIB. Então, por isso, você pode imaginar como a corrupção aumentou, o PIB aumentou, paralelamente, né, crescem juntos. Quanto mais corrupção, mais PIB, porque corrupção é gasto do governo. E aí o Estadão vem lá e diz o seguinte: o caminho para a insolvência, taxa real de 7% imposta aos títulos da dívida pública, expõe um nível de desconfiança do Brasil semelhante ao da crise do governo Dilma e serve como alerta para o fracasso da política fiscal. Ora, mas o rapaz não disse que o Brasil está indo bem, que o Lula é o melhor gestor, que o PIB está maravilhoso, que a economia está ótima? Como é que a gente está pagando taxa real de 7%? Como é que essa taxa era a mesma que ali na eminência da quebra do governo Dilma? Será que a gente está no mesmo sentido lá do governo Dilma, quebrando? Mas o jornalista está dizendo que não, que está tudo ótimo. E o próprio Folha de São Paulo, que a gente sabe que também tem o seu viés de esquerda, diz o quê? Governo Lula acomoda em estatais petistas e auxiliares sem formação compatível. Não preciso dizer para vocês o que está acontecendo nas estatais, principalmente o Correio. Rombo atrás de rombo, não tinha dinheiro nem para pagar as transportadoras, nem para pagar salário do pessoal. Esse é o governo Lula que está dando super certo, que está ótimo, que tem que ser reeleito em 2026. Vai ser reeleito para quê? O Brasil vai estar destruído se continuar no rumo que está. E está lá o Brasil 247, o mesmo jornal, o Folhetim de Esquerda, que diz que o governo está indo bem, que está tudo maravilhoso, população em situação de rua cresce e chega a 335 mil pessoas. Ora, se a economia está boa, estamos em pleno emprego, como é que está aumentando a população de rua? Como é que está aumentando a pobreza? Se o próprio governo Lula diz que acabou a fome, que acabou a desigualdade, está diminuindo a desigualdade social, mas está aumentando a população de rua, não é uma dissonância cognitiva? Não tem alguma coisa errada entre o que ele fala e a realidade? E não para só por aí. Está lá. Projeções do governo mostram que o arcabouço fiscal é insustentável. Eu já falei sobre isso vídeos lá atrás, quando lançou o arcabouço fiscal, eu falei, isso aí é para inglês ver, isso aí não vai funcionar. É óbvio, porque não tem controle de gasto. O arcabouço fiscal não tem controle de gasto. E o que aconteceu? O governo gasta, e para isso ele tem que aumentar imposto. Chega uma hora que não dá mais. Nós chegamos a quase 33% da carga tributária. Ou seja, 1/3 de tudo que é produzido no país, o governo leva e ainda fica com déficit, ainda gera inflação, ainda tem que imprimir dinheiro. E o cara vai me dizer que esse é o melhor governo? Sei não. E lá, eles mesmos estão dizendo, apagão nas contas. Veja porque projeções indicam que o próximo governo terá um buraco orçamentário. Então, olha só, o governo Lula não recebeu um rombo fiscal, como ele disse, mas vai deixar um rombo fiscal gigantesco, que o próximo governo vai ter que cortar na carne, porque senão o país vai voltar ao que era, lá nos anos 90, aquela hiperinflação, que ninguém aguenta mais aquilo. E vamos continuar. Para acertar isso, o que está fazendo? Responsabilidade fiscal de mentirinha. Proposta de Lewandowski para excluir do arcabouço fiscal gasto com segurança, a ideia típica de governos preguiçosos. Governar é estabelecer prioridades e gerir bem os recursos escassos. Sim, o Estadão aqui falou bem. O Lewandowski está falando, vamos tirar do arcabouço fiscal, das despesas, a questão da segurança. O Alckmin falou, não, vamos tirar o custo da eletricidade e o custo dos alimentos do cálculo da inflação. Ou seja, vamos tirar aquilo que está ruim, a gente tira. E aí, realmente, o que aquele jornalista falou no início vai dizer, não, o país está indo muito bem. Os números dizem que está indo muito bem. Lógico, tudo que está ruim você bota debaixo do tapete e diz que não vale para computar nos números. Ora, mas o gasto do fiscal que ele vai ter com a questão de segurança, ele diz para tirar do arcabouço fiscal, mas ele não vai ter que gastar? Imagina o seguinte, você está aí na sua empresa, na sua casa, chegou a sua conta de luz, você diz o seguinte, olha, eu vou tirar a conta de luz do meu orçamento. Senhor banco, paga a conta aí para mim, mas não debita da minha conta não, da minha conta bancária, porque eu tirei do meu orçamento, isso não vale no meu orçamento. Você acha que o banco vai pagar a sua conta? Claro que não, ele vai simplesmente diminuir o saldo da sua conta. É o que o Lewandowski está falando. Olha, a gente paga, mas finge que não pagou. Não vale computar para o cálculo da dívida fiscal. Mas você fez a dívida, você pagou, você teve que imprimir dinheiro, você teve que gerar dívida, você gerou a inflação. Então é um governo que, como diz, responsabilidade fiscal de mentirinha. E aí o governo faz a propaganda e diz que está tudo maravilhoso. Ora, o repórter lá no início, o Brasil deu certo? O Lula está indo bem? É o melhor governo? Não sei.
você tira aí a sua conclusão. A minha, eu sei qual é. Já expressei muito bem aqui. O país está indo de mal a pior e eu não sei se aguenta chegar até a próxima eleição. A gente já viu aqui, o dinheiro vai acabar, ok? Então, se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele que eu ficaria muito grato. Querendo? Pode simplesmente fazer uma crítica, uma sugestão ou mesmo um comentário que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. Desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.